tudo bem? O Tá na Rede de hoje vai falar de violência. Mas como assim? O Tá na Rede vai falar da análise do estudo do filósofo coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, que em sua literatura fala ou faz um historiamento da violência e seu livro chama Topologia da Violência. Não é propriamente uma resenha, é um texto pesquisado sobre a ideia do autor. Mas fica aí que depois da nossa vinheta você vai saber do que nós estamos falando. Veja bem, o Han, ele trata dos deslocamentos fundamentais, da violência ocorridos na cultura ocidental. Por exemplo, na cultura antiga, entre os gregos, por exemplo, a tortura era algo indispensável. A mitologia grega, a mitologia romana, derivada da grega, era repleta de sangue, de deuses sanguinários, vingadores. A violência era uma espécie de espetáculo em praça pública, um teatro de crueldade, segundo as palavras do historiamento feito por Byung-Chul Han. E existiam execuções a fio de espada, execuções pela fogueira, luta de gladiadores, cristãos soltos para que os leões os pegassem e dilacerassem, isso em plano público. A violência ela era sinônimo de poder, ela era sinônimo de dominação. A sua exposição era um tipo de comunicação social deste poder, desta soberania, em muitos casos quase divina. Na modernidade isso muda um pouco. Essa violência ela se retira do palco público, dessa exibição pública, e muda de lugar. Ela passa do visível, o sanguinário exposto, o que expõe o poder sobre a vítima, sobre o sacrificado. Ela sai desse plano para o plano invisível. As execuções, quando acontecem, elas deixam de ser exibidas e o extermínio é um extermínio que nós poderíamos chamar de surdo e mudo. Na modernidade, Han discute o aparato psíquico freudiano, ou como a psicanálise de Freud o entendia, como um sistema da negatividade. A negatividade delimita as ações do indivíduo e o faz incorporar as estruturas de obediência do superego naturalmente externo sobre o ego. O superego se apresenta como uma instância de ordens e proibições rigorosas, com as negativas e o ordenamento. Neste momento da história, manifesta a sociedade da repressão, do comando da ordem externa que delimita os signos da sociedade, a sociedade da negatividade. Han denomina a violência da negatividade. Este se constitui numa dualidade, uma bipolaridade entre vítima e executor, bem e mal, amigo e inimigo. Trata-se de um deslocamento topológico fundamental, pois a violência física se interioriza tomando a forma de um conflito interior, um domínio psíquico que se apropria do sujeito. No aparato psíquico de Freud, só há lugar para o domínio e a coerção repressiva que opera ordens e proibições, que subjuga e oprime. Este aparato é precisamente como a sociedade disciplinar perpassada de muros, barreiras, portais, células, delimitações e postos de vigia em fronteira opera. Assim, a psicanálise de Freud só é possível numa sociedade repressiva, como é o caso da sociedade da soberania, ou a sociedade arcaica da violência explícita, ou ainda da sociedade disciplinar, que é aquela que chamamos da sociedade de repressão. Também Immanuel Kant, o filósofo, nele essa máxima vai preponderar, pois o sujeito do dever oprime todas as inclinações prazerosas em prol das virtudes e, como recompensa, o Deus moral, entre aspas, o gratifica. As sociedades arcaicas e a sociedade disciplinar baseiam-se em sua organização na negatividade das ordens e das proibições. A sociedade atual
é uma sociedade de desempenho, rendimento. Ela se esquiva cada vez mais da negatividade das ordens e das proibições e se apresenta como uma sociedade de liberdade ou da liberdade. Substitui-se o dever freudiano pelo poder, o poder fazer. E aí a topologia da violência se metamorfoseia, pois passa a uma reestruturação intrapsíquica. O sujeito ideal da sociedade do desempenho seria o homem ou o ser humano sem caráter. Um ser humano livre do caráter e, assim, disponível para tudo. Byung-Chul Han adverte que o sujeito da modernidade tardia é pobre em negação e não se dedica ao trabalho por dever ou por obrigação, mas muito mais pela liberdade, pelo prazer e entretenimento. Han cita o francês sociólogo Alain Ehrenberg e afirma o seguinte: um sujeito narcisista que dispõe de um excesso de opções, em geral, ele é incapaz de formar vínculos intensos com as pessoas e com as coisas. Na depressão, desmoronam todos os vínculos, inclusive o vínculo de si mesmo, certo? Richard Sennel afirma que essa crise de gratificação, essa crise de reconhecimento, vai se ligar a uma perturbação narcisista ou uma falta de relação com o outro. Coloca essa questão como um distúrbio de caráter, ou seja, o caráter que nós dissemos acima. Na sociedade do desempenho, que caracteriza a sociedade do rendimento, né, que o trabalho tem de render alguma coisa, que você tem que chegar a um determinado patamar, o sujeito trava batalhas diárias consigo mesmo e cai na compulsão destrutiva de se superar, sempre superando suas marcas, as suas metas. Não se trata de vencer um outro, mas de vencer a si mesmo, ou o outro de ontem, mas sempre de si mesmo. Acabou o competir com um outro externo. A nefasta competência que busca superar a própria sombra é o que está imperando. O desenvolvimento cultural da humanidade se deve a uma atenção contemplativa. Hoje há uma hiperatenção. Não há tolerância para o tédio profundo que às vezes ocorre, que é importante, segundo o filósofo Walter Benjamin, para o processo criativo. Nas palavras dele, entre aspas, pássaro onírico que choca o ovo da experiência, fecha aspas. Seria o lugar do descanso espiritual. Também o filósofo Friedrich Nietzsche acentua a importância do elemento contemplativo. Han diz que as enfermidades psíquicas da atualidade apontam para um excesso de positividade que quer dizer não ao dever, não à negação, e sim a um poder tudo. O sim ao poder fazer, como um dever autoimposto, isto é visto como uma liberdade de agir. Enquanto a sociedade disciplinar gerava loucos e delinquentes, esta, ao contrário, produz depressivos e fracassados, onde o que prevalece é o desejo de maximizar a produção. Assim, Han identifica o imperativo do desempenho como um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho. A sociedade do rendimento ocidental exerce uma pressão sobre todos os seus membros. A violência sistêmica para Han é uma violência da positividade, pois não está dotada da negatividade do obstáculo, da rejeição, da proibição, da exclusão ou da supressão. Ela se manifesta assim como abundância, massificação, excesso, exuberância, exaustão, hiperprodução e hiperinformação. É uma violência que gera uma bulimia psíquica, um profundo cansaço de uma violência da positividade que gera o transtorno ou transtornos neuronais, que se manifestam na depressão ou no burnout. Na interpretação dele, a sociedade disciplinar feita de prisões, hospitais, centros penitenciários, casernas e fábricas já não é um reflexo da nossa sociedade contemporânea. A sociedade disciplinar deu lugar a uma sociedade de rendimento. Ao contrário do sujeito da obediência, próprio da sociedade da disciplina, o sujeito do rendimento é pretensamente livre.
Sua existência está regida pela liberdade e pela sua iniciativa, porém essa liberdade se transforma em coação e autoexploração internalizados. O sujeito de rendimento explora a si próprio, até desmoronar-se. E por isso que a violência e a liberdade nesse contexto são a mesma coisa. A violência se dirige a si próprio, o explorador é o explorado, o executor coincide com sua vítima e o burnout é a forma de aparição patológica dessa liberdade paradoxal. Han conclui que a violência da positividade é mais traidora que a violência da negatividade, posto que esta se oferece como liberdade. Da violência da decapitação da sociedade pré-moderna, da soberania arcaica, nós passamos para a violência da deformação da sociedade moderna, disciplinar, e depois chegamos agora à violência da positividade, que não permite distinguir entre liberdade e coação, e sua manifestação patológica é a depressão. O poder pode tentar dobrar o ser, a pessoa, o ser humano. A violência não, ela quer quebrá-lo, ela quer destruí-lo. O poder pode dar algum grau de liberdade. A violência não, a violência é finalizadora. O poder, enquanto meio de atuação, pode ser usado de modo construtivo. Até construtivo, de alguma forma, pautando, moldando. A violência, por sua vez, é destrutiva por si mesma. Repisando nesse tema. Na atualidade, nós temos um novo tipo de violência, porque esta não se manifesta somente na negatividade do outro, mas também na positividade de si, no poder fazer aquele dentro de si. Ali existe uma violência. Como seria? A destrutividade da violência da sociedade atual tem sua origem no excesso de atividade que se manifesta como uma hiperação, uma hiperatividade. O outro não é mais um inimigo. O outro não é mais um inimigo, mas o competidor que espelha a si próprio. A violência estrutural não é a violência no sentido estrito da palavra, e sim na técnica de dominação, pois permite que haja uma dominação discreta, que é muito mais eficiente e às vezes suficiente que uma dominação explícita, uma dominação violenta. Na violência da positividade não existe um inimigo externo, pois falta a negatividade da inimizade, esta que faz com que a guerra se dirija contra nós próprios. Enquanto a violência explosiva exerce uma pressão que vem de fora, a violência implosiva exerce uma pressão de dentro, que causam tensões e impulsos destrutivos. A síndrome de burnout do sujeito de rendimentos é um signo da ameaça da implosão do sistema. A erosão social é cada vez maior da sociedade contemporânea e ela acaba produzindo egos ilhados, encerrados em si mesmos. Para Han, muito mais perigoso que o terror do outro é o terror de si próprio. A erosão social é cada vez maior. A sociedade contemporânea acaba produzindo egos ilhados, encerrados em si mesmo. Para Han, muito mais perigoso que o terror do outro é o terror de si mesmo, o terror da imanência, pois já não é possível defender-se com eficácia deste, porque já não há regência de um poder externo sobre si. A globalização exige a superação das diferenças entre as pessoas, pois quanto mais essas forem idênticas, mais veloz é a circulação do capital e das mercadorias e da informação. Han inicialmente questiona o fato das redes se tornarem um fator homogeneizante das relações sociais, não havendo espaços para contranarrativas, mas apenas a narrativa irrefutável do igual, que seria a nova forma que a sociedade da transparência encontrou para vigiar seus habitantes, modelando-os por intermédio da transparência e vigia mútua das redes. A violência da transparência se torna violência por fazer desaparecer o outro por completo sob a luz do idêntico. A violência da transparência se expressa como nivelação do outro até convertê-lo em idêntico, com supressão da relação com este outro.
A política da transparência é uma ditadura do idêntico. Devido à transparência, o mundo se torna desavergonhado e desnudo. E isso não é um conceito moral. Apesar de quererem se mostrar diferentes, as pessoas acabam agindo todos iguais, sem a autenticidade que se imaginam no momento da ação de se expor, pois a finalidade é produzir sempre sobre si mesmos. E um exemplo básico que poderíamos listar aqui é o fato de a organização de nossas vidas ser baseada em torno das notificações dos celulares e seus respectivos aplicativos, em que se é exigido dos indivíduos um imediatismo e uma correspondência constante e acelerada nas respostas, não cabendo ao ser um momento espontâneo e vazio. Através das redes sociais, a sociedade de controle se concretiza quando o sujeito se expõe por completo, quando o medo de perder sua esfera íntima privada dá lugar à obrigação de expor-se indecentemente. E de outro lado, a hipercomunicação incrementa a entropia do sistema de comunicação e gera um lixo comunicacional e linguístico que se manifesta por meio da harmoniosa publicidade que tem o objetivo de capturar a sua atenção. Então, a massa de comunicação, informação e signos gera uma violência particular, uma violência da positividade que já não ilumina nem revela, mas que somente atua massivamente. Trata-se da massa positiva, sem mensagem, que dispersa, embrutece e paralisa. Algumas formas de negatividade, como a dúvida, a interrupção, o tédio ou a espera, ou a ira, são construtivas, de alguma forma, porque elas moldam o caráter da pessoa, elas estabelecem limites a serem ultrapassados ou a serem respeitados se forem no âmbito social. Então, a negatividade não é em si mesma um mal. Em alguns momentos ela está pautando, você incorpora, porque até você concorda aquilo em termos sociais, certo? Agora, ameaçam a desaparecer, essas pautas ameaçam a desaparecer numa sociedade muito positiva, muito positivada, em que internamente a pessoa se sinta no poder de fazer. Caem algumas balizas, isso é algo a ser avaliado. Na sociedade contemporânea, a apatia e a indiferença, unidas a uma infantilização da sociedade cada vez maior, faz com que seja muito improvável uma atuação coletiva, porque as pessoas estão distantes, virtualizadas nas suas ações, em contatos virtuais sem o face a face. Essa egologização, ego e atomização da sociedade reduz radicalmente o espaço de uma atuação conjunta, porque os egos jazem separados, o que impede a construção de um contrapoder sobre essa dominação internalizada. Um contrapoder que possa realmente questionar uma ordem. Por exemplo, a ordem capitalista, a ordem do consumo, a ordem de você se diluir e de se identificar o tempo todo com todas as narrativas vigentes que acabam caminhando pelas vias virtuais e sonegando a nós próprios a nossa própria narrativa. A exploração por parte do outro deixa lugar à autoexploração. Assim se dá uma exploração sem dominação que se desdobra em nome da liberdade. Trata-se da imanência da violência em que a guerra chega à alma de cada um. Já não temos um sujeito de obediência submetido a uma instância de dominação que o obriga a trabalhar e o explore, mas temos um sujeito de rendimento em que a liberdade e a coação coincidem, um sujeito que se autoexplora e cuja exploração é mais eficiente que a exploração por parte de outro, pois vem acompanhada de um sentimento enganoso de liberdade, em que a exploração tem lugar sem dominação. Portanto, a violência da dominação se perpetua em outros modos e com outras conformidades. As reflexões de Hahn, nesse livro Topologia da Violência, e não apenas reflexões dele, porque ele faz inserts de vários autores,
Certamente essas reflexões todas, de todos esses autores aqui reunidas no pensamento, que deram origem pelos ombros os quais caminhou, essas conclusões e reflexões, elas são muito importantes como dilemas e conflitos vivenciados na sociedade contemporânea e que de repente a gente tem que se conscientizar, as pessoas de uma maneira geral se conscientizar de que nós não vencemos uma violência nata no ser humano, se é que ela é nata e inata no ser humano. Mas de repente ela pode ser vencida se nós começarmos a refletir sobre isso. A partir disso a gente vai pensar em educação, a gente vai pensar em simpósios em que possa se discutir a contemporaneidade. Uma boa leitura, com certeza, para pesquisadores, principalmente para educadores, para políticos, para profissionais de distintas áreas, inclusive áreas médicas, da psicologia, principalmente para todos aqueles que buscam compreender as novas e distintas patologias provocadas por essa violência que se faz sentir nos micro e nos macro espaços do que vivemos da globalização. Se você gostou, passa esse vídeo para frente. Deixa seu comentário se você quiser. O Tá na Rede fica por aqui. E até o próximo vídeo, onde a gente vai discutir algum tema muito interessante. Muito obrigado e até lá.